Pastor Ângelo, o que é que o senhor tem a dizer acerca de más notícias? Como é que o cristão deve reagir em tempos de más notícias? Vamos ver aí com o pastor Ângelo o que ele tem a dizer pra gente? Amém, boa noite para todos, boa noite para esse sofá poderoso. E boa noite também para a Igreja Poderosa no Senhor Jesus, que está nos assistindo aqui nessa noite. Mais um Night de Sofá. E agora, a fim de pensarmos um pouco sobre as nossas reações frente às más notícias que temos ouvido agora e que com certeza vamos ouvir depois e vamos ouvir até aquele dia onde não haverá mais más notícias, mas apenas a grande e boa notícia de que o Senhor Jesus veio. Ele voltou, ele buscou sua igreja e nós estamos com ele para todo sempre. Até esse dia, a gente precisa realmente pensar acerca das nossas reações. E é claro, irmãos, são muitas reações que nós podemos ter frente a tudo isso. Mas nós precisamos pensar enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de Deus, como devemos reagir diante daquilo que nos abala, aquilo que aparentemente nos fragiliza, aquilo que nos coloca para baixo, que nos faz cair, que nos faz tropeçar, que deixa os nossos joelhos trôpegos. O que será? O que fazer diante dessas situações? E nessa hora que eu gostaria de compartilhar o Salmo 112 com os irmãos. O Salmo 112, eu vou ler apenas o versículo 7, que diz assim: Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Leio com o versículo 1 agora. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Esse homem que é bem-aventurado, esse homem que teme ao Senhor, esse homem que se compraz nos mandamentos de Deus. Portanto, irmão, eu quero acreditar no meu coração que você seja um desses homens, que você, mulher de Deus, está com o mesmo propósito. Se é assim na minha vida, se é assim na sua vida, o que a palavra do Senhor nos ensina é que no nosso caso, nós que tememos ao Senhor, nós que somos bem-aventurados, nós que guardamos e procuramos guardar os mandamentos, nós não nos atemorizaremos diante das más notícias. O nosso coração será firme, diz a palavra no Senhor. Nós seremos confiantes no Senhor. Irmão, é importante, é fundamental que diante das crises, diante das palavras malditas, e quando eu falo malditas, eu estou dizendo maldizidas, né? Ou seja, palavras que a gente ouça que ouve e que realmente nos deixam maus, situações emocionais que nos deixam muitas vezes solitários, abalados, depressivos, circunstâncias muitas que nós poderíamos elencar aqui, onde nós deveríamos parar um instante e pensar como reagir. E via de regra, o que o irmão, o que a irmã, o que a igreja fala com o pastor em muitas dessas circunstâncias é que é muito fácil falar, difícil é praticar. E é verdade, é difícil praticar, mas não quer dizer que não deva ser feito. Irmão, nós precisamos aplicar a palavra ao nosso coração. Portanto, por pior que seja a notícia, por mais terrível que seja a fala, por mais terrível que seja a situação, o nosso coração tem que ter esperança. O nosso coração tem que ter fé. Porque, meu amado, a nossa vida não é conduzida pelo acaso. Como diz uma música, né? Música de uma banda brasileira que o pessoal curte bastante, né? Que diz que o acaso vai nos proteger. Não, o acaso não protege ninguém. Meu amado, a grande verdade é que nós não estamos vivendo nem em um acaso e também num destino fatalista. Pelo contrário, a nossa vida, o nosso destino, os nossos passos, tudo, irmãos, está nas mãos de um Deus vivo, um pastor que cuida das suas ovelhas. Nós temos um pai que se compadece dos teus filhos. Portanto, diante das más notícias, nós não podemos nos abalar, mas precisamos agarrar a essa palavra. Precisamos acreditar que de fato e de verdade temos um Deus que zela por nós. Portanto, meu amado, não estamos sós.
Então você pode dizer, olha, isso é terrível, ficar 40 anos no deserto, mas Deus irá conosco no deserto. Pode ser terrível imaginar você caindo numa fornalha de fogo ardente, sobremodo acesa, mas, meu amado, Deus está com você dentro dessa fornalha. Inúmeras circunstâncias na Bíblia mostram situações terríveis, palavras terríveis, mas em tudo isso Deus estava no controle, irmão. E é isso que nós precisamos trazer ao nosso coração na temática de hoje. Como reagir às más notícias? Nós precisamos confiar no Deus que nós dizemos crer, no Deus que nós dizemos servir, no Deus que nós dizemos acreditar. Nós precisamos colocar na prática, e é justamente nessas horas, nesses momentos ruins, que nossa fé verdadeiramente vai ser provada. Então o salmista, aqui no Salmo 112, um salmo riquíssimo, né? É interessante que esse salmo ele é escrito em forma de acróstico, e as mulheres gostam muito disso, né? No Brasil, principalmente, as SAFs gostam de fazer acrósticos, já fizeram vários acrósticos com o meu nome no aniversário do pastor, essas coisas. Eu acho que os pastores já passaram por isso. Acróstico é uma coisa que a gente conhece bem. E aqui, meu amado, o salmista, ele usa desse artifício, ao usar todas as consoantes do alfabeto hebraico para designar as bênçãos decorrentes dessa confiança em Deus, desse temor a Deus, dessa fé em Deus, mesmo que as más notícias cheguem. Então, meu amado irmão, ser crente, ser cristão, ser igreja, não significa só ouvir coisa boa. Né? É bem possível que, inclusive, você ouça mais coisas ruins. Mas uma coisa é certa: diante das más notícias, a boa notícia é que Deus está conosco. E se Ele está conosco, meu amado irmão, conduzindo, abençoando a nossa vida, não temos o que temer. Firme o seu coração. Entregue a sua vida a Ele e, com certeza, como disse o pastor Jefferson nessa semana, né? O que você disse no Salmo 27:14, pastor? Confia nele. Tem bom ânimo. Fortifica o teu coração. É justamente isso que a gente espera da igreja. É justamente isso que a gente espera dos irmãos. Que Deus espera da nossa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido.